Olá, meu nome é Paula Fernanda Gomes Vieira. Eu sou discente do Programa de Métodos Médicos para Engenharia da Universidade Federal do Paraná. Sou orientada pelo professor Dr. Paulo Henrique Siqueira e também pela professora doutora Viviane Cristina Biniconti. Então, o propósito desse vídeo é atualizar toda a comunidade acadêmica a respeito do andamento da minha tese de doutorado e também para cumprir o requisito da disciplina de trabalho individual. Então, hoje eu vou falar um pouquinho de um artigo que nós publicamos na revista Caderno Pedagógico. Essa revista é indexada com o Qualis A2 da CAPES, é uma revista interdisciplinar, e a gente trabalhou com estudo de caso para aplicação da programação linear na alocação de aulas. Então, nós mudamos um pouquinho o foco do nosso trabalho, estamos trabalhando com o problema geral de alocação de carga horária. Na universidade, em escolas, estamos trabalhando com o problema na sua totalidade, assim mesmo. E durante esse trabalho, nós conseguimos uma publicação, um estudo de caso, de um pedacinho do nosso trabalho. Então, para ficar um pouco mais claro sobre o contexto dessa aplicação, em sintonia com o cenário nacional, o Paraná abraçou a reforma para o novo ensino médio. O que inclui esse novo ensino médio? A partir de uma lei 13.415, essa lei estabelece que a carga horária deve ser ampliada. Foi ampliada, então, aqui no Paraná, e além dela ser ampliada, o ensino médio ficou dividido em 4 categorias. Então, de acordo com a preferência de cada aluno, o aluno pode escolher se ele quer estudar o itinerário de matemática e ciências da natureza, ou então de linguagens e ciências humanas, ou então de matemática e ciências da natureza, ou então de linguagem e ciências humanas sociais. Então, basicamente, tem um ciclo básico, que tem as disciplinas comuns, que a gente já conhece, matemática, história, português. Tem também uma parte flexível, que é obrigatória de todos os cursos, como pensamento computacional, projeto de vida. E também tem as disciplinas que são pertinentes a cada um desses itinerários que já foi mencionado. O aluno pode escolher, de acordo com a área de interesse dele, as disciplinas que ele quer optar. Com essa ampliação, a carga horária, que passava a ser 25 aulas, passa de 25 aulas para 30 horas semanais. Então, o aluno estava acostumado a ter 5 aulas, agora, com o novo ensino médio, eles passam a ter 6 aulas. Isso é bem interessante, só que para o período noturno, isso não é viável em sala. Por quê? Boa parte dos alunos já vem do trabalho, se fosse incluir uma sexta aula, poderia terminar depois das 11h30, isso poderia resultar em problemas com o transporte público, porque boa parte dos alunos depende do transporte público para se locomover. Então, para tratar essa inviabilidade devido a diversos fatores de ter 6 aulas em sala, exclusivamente para o período noturno, essa sexta aula, se tornou assíncrona. Então os professores, eles colocam todo o material disponível, gravam as aulas, criam um material para essa aula síncrona, e essa aula, ela é computada como sexta aula, só que o aluno tem 5 aulas presenciais e uma aula dessa síncrona. Então parte do conteúdo desse aluno dá para ele estudar online, quando ele tiver a disponibilidade de tempo, né. Isso deixa o horário dele um pouco mais flexível e torna com que essa demanda seja suprida, né, e se torne que o problema seja viável. Então, a proposta que nós temos é propor um modelo de programação linear que seja capaz de resolver o desafio de atribuir essa carga horária aos professores das escolas estaduais. Mas até então, ó, esse problema de alocação de aula já existe, os alunos hoje já têm as aulas, mas o que a gente observou, né, nessa coleta e nesse estudo de caso? As 25 aulas que são organizadas presencialmente, elas são já geradas por um softwarezinho automático, só que essas aulas assíncronas, elas são realizadas, a distribuição delas são realizadas de maneira manual. Então existe uma pessoa que gasta bastante tempo do horário dela
para fazer esse horário. E no ensino médio, os professores muitos professores são PSS, que tem aquele contrato que é temporário. Então isso faz com que os professores, às vezes, não fiquem muito tempo em uma escola, não são especificamente daquela escola. Então tem muita troca de professor e, consequentemente, para atender as demandas, tem que mudar a carga horária, mudar o horário dos professores sempre, isso é algo bem comum. E essa mudança pode gerar muito retrabalho para essa pessoa que faz isso manualmente. Então, cada turma tem uma aula síncrona por dia. Então, a professora que é responsável por fazer essa alocação tem que olhar a carga horária de todos os professores e alocar de maneira que não dê conflito uma aula síncrona para cada professor e para cada turma por dia. E isso pode gerar muitos problemas, porque ela pode colocar uma aula síncrona para um professor que não tem aula naquele dia, ou pode colocar na mesma turma 2 aulas assíncronas por dia, o que não se pode. Então, a gente tem 6 aulas por dia para cada turma, e cada professor pode ter no máximo 5 aulas. Então, esse modelo, a proposta do modelo é tentar incorporar tudo isso. Tentar fazer de maneira automática a distribuição tanto das aulas presenciais quanto das aulas assíncronas. Para chegar nesse modelo, a gente passou por algumas etapas. Então, inicialmente, a gente compreendeu todo o contexto educacional, o que foi essa reforma aqui no novo ensino médio, né, quais são os objetivos, as disciplinas novas, isso do levantamento de dados, identificou as variáveis e os parâmetros que seriam utilizados nesse modelo, formulamos esse nosso modelo, desenvolvemos o algoritmo dele. Para validar, a gente usou algumas bases de dados fictícia e também utilizamos a base de dados reais. Fizemos as implementações e os testes e avaliamos alguns resultados. Então, quais são os parâmetros que nós encontramos para esse modelo? Nós juntamos ali o número de professores, os números de turmas que tem essa escola, o número de dias de semana que tem as aulas, o número de horários por dia disponíveis. A gente também atribuiu um peso para o professor, para a preferência de não vínculo para cada professor. Também temos um parâmetro para carga horária do professor P naquela turma T. E também a disponibilidade que cada professor tem, de acordo com o dia, de acordo, né, com o horário e para cada professor. Também temos um conjunto, que são um conjunto de professores, de turmas, de dias e de horários. Nossa variável de decisão é uma variável X, binária, que ela vai indicar se o professor P vai estar alocado na turma T, no dia D e no horário H. Uma variável V ali que vai indicar se o professor tem vínculo naquele dia. Nossa função, a função objetiva é minimizar a quantidade de dias que um professor deve estar presente na instituição. Então, tem um peso associado ao dia de vínculo, que esse professor prefere ou não. A gente tenta minimizar de acordo com a preferência do professor. Para fazer sentido esse modelo, a gente incluiu algumas restrições. A gente incluiu a restrição de vínculo entre a alocação e o vínculo do professor no dia. A gente criou uma restrição para estabelecer a relação entre as duas variáveis. Também uma relação que limita ali a carga horária. A gente não pode garantir a gente tem que garantir que todas as aulas sejam distribuídas durante a semana. Por isso a gente incluiu aquela restrição 2. Também é uma restrição para garantir que o professor esteja lecionando em uma única aula, em cada horário. Também para garantir que o professor pode ter no máximo 5 aulas por dia. Uma também referente à disponibilidade de cada professor, uma vez que o professor não tem disponibilidade em todas as aulas. É comum
na rede pública de ensino, o professor lecionar em vários colégios. E, às vezes, ele precisa, se deslocar de um colégio até outro. Isso faz com que ele não tenha disponibilidade, por exemplo, na primeira aula. Ele pode assumir a aula somente da segunda aula para frente. Das aulas assíncronas também, que cada turma pode ter somente uma aula assíncrona por dia. Também uma restrição de cada professor tem no máximo uma aula por cada horário, né, em cada horário. A restrição referente à limitação, cada professor pode lecionar no máximo 5 aulas por dia. Então, embora tenha seis, cada turma tenha 6 aulas diárias, um professor só pode lecionar mais 5 aulas, diariamente. Também tem a restrição de disponibilidade de cada professor. Então, cada professor, ele tem a disponibilidade para, de acordo ali com a sua carga horária. É bem comum no ensino médio, né, a rede pública, o professor lecionar em várias escolas. Então, às vezes, o deslocamento, devido ao tempo de deslocamento, o professor acaba saindo de uma escola em um certo horário e ele precisa de um certo tempo para se deslocar até o outro colégio. Então, isso inviabiliza a primeira aula dele. Então, normalmente, ele tem disponibilidade a partir do segundo do horário, terceiro horário. Por isso, a gente optou em deixar essa disponibilidade de acordo com as aulas e não somente diária. E também a restrição para que as turmas pares tenham somente uma aula por dia. Então, isso aqui é o que é novo no nosso modelo. As turmas pares indicam as aulas assíncronas. Então, as turmas foram duplicadas. Então, cada turma tem a sua aula presencial e tem o seu par, uma turma par, que é referente às aulas assíncronas. Então, tá, essa restrição garante que as turmas que são assíncronas, as turmas assíncronas pares, elas tenham somente uma aula por dia. Essa é a tabela que nós utilizamos para gerar os nossos resultados. Então, nós temos um estudo de caso com 27 professores, utilizamos 7 turmas. Então, ó, o número 1 ao 14 que representam as turmas. O número 1 indica a aula presencial, o número 2, a turma par, indica a turma assíncrona daquela turma. Então, percebam, eles têm 25 aulas presenciais e 5 assíncronas. A 15, a 15ª turma, representa as horas e atividades que os professores devem cumprir na escola. Então, eles têm que cumprir toda a carga horária. Para cada número X de aula, eles têm disponível algumas horas de atividades. As atividades relacionadas ao bom andamento da turma e das atividades. Então, para isso, a gente deixou ali a disciplina, a turma 15, para que ela vai funcionar como se fosse uma turma, ela tem a carga horária ali, ela tem que ser distribuída ao longo da semana. Essa carga horária tem que ser distribuída, ela também é computada naquele CH, que é a carga máxima que cada professor deve ter. Esse é um exemplo de como sai a resposta do nosso algoritmo, todas as respostas, e a gente consegue criar essa tabelinha indicando para cada professor como que vai ficar a carga horária dele. Esse aqui é o exemplo de um professor que ele tem aula somente na turma 11. Então, ele tem ali, ó, a primeira, a terceira aula em H, a quarta e a quinta aula. Esse modelo tem algumas limitações? Tem sim. Então, foi um modelo que nós fizemos nos inícios dos nossos estudos. Então, nesse contexto, cada professor ministra uma única disciplina. E também não contém a minha preferência nesse modelo dos professores por aula germinada, o que é comum ocorrer, no âmbito das escolas públicas. Então, essas limitações, elas vão entrar como possibilidades para a gente melhorar esse trabalho para trabalhos futuros, né? Então, a gente vai contornar essas limitações que já foram citadas, vamos incorporar essa preferência, né? Vamos explorar essa aplicabilidade desses modelos em outras escolas, em outros contextos.
Então, acredito que é isso. Nós continuamos trabalhando com esse trabalho de colocação, a partir de levantamento de referência, de estudos, de complementação, de outras aplicações nesse nosso contexto. Mas acredito que para finalizar esse trabalho, esse conteúdo já seja suficiente. Agradeço a atenção de todos. Até mais.